Esta é uma história sobre as feridas invisíveis que a traição familiar pode deixar e sobre como, nos momentos de maior escuridão, a lealdade surge de onde menos esperamos. Você vai conhecer a jornada de uma mulher que, após dedicar anos da sua vida para sustentar o luxo dos pais e o futuro da irmã caçula, vê seu mundo desmoronar em um leito de hospital. Enquanto lutava pela vida após um acidente grave, ela descobriu que o amor daqueles que ela mais ajudava tinha um preço e que, quando o dinheiro parou de fluir, o afeto simplesmente desapareceu. Prepare-se para um relato emocionante de justiça, redescoberta e a força necessária para cortar laços tóxicos em nome de quem realmente importa. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O cheiro de antisséptico hospitalar sempre me causou náuseas, mas agora, misturado ao aroma metálico de sangue seco que eu ainda sentia impregnado nas minhas narinas, ele era quase insuportável. Eu tentava abrir os olhos, mas as pálpebras pesavam como se tivessem sido seladas com chumbo. O bip rítmico e incessante do monitor cardíaco ao lado da minha cama era o único som que preenchia o vazio do quarto, batendo contra as minhas têmporas como um martelo ruidoso. Eu estava viva. O impacto do caminhão contra a lateral do meu SUV ainda ecoava na minha mente, o som de vidro estilhaçando, o rangido de metal retorcido e o silêncio absoluto que se seguiu antes da dor lancinante tomar conta de tudo. Theo, minha voz saiu como um sussurro rachado, uma súplica que mal rompeu o ar seco do quarto. Minha primeira preocupação não era com a minha perna engessada ou com a dor aguda nas minhas costelas. Era com ele, meu filho. Meu pequeno Theo tinha apenas 6 semanas de vida. Ele deveria estar no banco de trás, mas o destino, ou talvez um pressentimento que eu não soube explicar na hora, me fez deixá-lo com a babá por apenas 2 horas para que eu pudesse resolver uma pendência na empresa. O acidente aconteceu no caminho de volta. Eu tateei o lençol áspero da cama do hospital, tentando encontrar meu celular. Minha mão direita estava enfaixada, mas eu ainda conseguia mover os dedos. Quando finalmente alcancei o aparelho sobre a mesa de cabeceira, vi que a tela estava trincada, mas ainda funcionava. Eram 3 da tarde. Eu estava apagada há quase 10 horas. Havia dezenas de mensagens de Gisele, a babá visivelmente desesperada porque eu não atendia e o horário dela já havia acabado. Com o coração disparado, ignorei a recomendação médica de repouso absoluto e disquei o número da minha mãe, Silvia. Eu precisava de ajuda. Eu era a provedora daquela família, a pessoa que mantinha o padrão de vida de todos. E agora, no meu momento de maior vulnerabilidade, eu tinha certeza de que eles estariam lá por mim. Alô? Mãe? Eu disse, assim que ela atendeu, minha voz falhando. Beatriz? Nossa, finalmente! Você sabe o susto que nos deu? O hospital ligou, mas eu estava no meio do meu tratamento de drenagem linfática. Que coisa desagradável, filha. Você precisa ser mais cuidadosa no trânsito de Curitiba. Esse povo dirige como louco. A voz dela soava impaciente, quase como se o meu acidente fosse um inconveniente na sua agenda social. Mãe, eu sofri um acidente grave. Estou no Hospital do Trabalhador. Não consigo me mexer direito. Por favor, eu preciso que você ou o pai busquem o Theo na casa da Gisele. Ela precisa ir embora e eu não tenho quem o pegue. Ele tem 6 semanas, mãe. Ele precisa mamar, precisa de cuidados. Houve um silêncio do outro lado da linha. Um silêncio frio que fez um arrepio percorrer minha espinha, mais doloroso que os ferimentos do acidente. Ah, Beatriz, hoje vai ser impossível. Seu pai e eu estamos saindo para jantar com o casal Oliveira. Você sabe como o Arnaldo preza por esses contatos profissionais. E, além disso, o Theo é muito pequeno. Você sabe que eu não tenho mais paciência para choro de bebê. Minhas costas doem só de pensar em carregar um bebê conforto. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Eu pagava o plano de saúde deles, a prestação do apartamento de cobertura no Moçungue, e até a conta de luz era debitada da minha conta. Mãe, vocês não entendem? Eu estou internada. Eu não tenho escolha. Por favor,
Peçam para a Lorena buscar ele. Então, ela está em casa? A risadinha que minha mãe deu do outro lado foi a gota de água. A Lorena? Imagine, sua irmã está em Balneário Camboriú, querida. Ela precisava de um descanso da faculdade. Sabe como o curso de arquitetura é estressante. Ela está com as amigas naquele iate que o rapaz que ela está saindo alugou. A Lorena nunca nos traz essas emergências, Beatriz. Ela é tão centrada, sempre curtindo a vida de forma leve. Você sempre foi essa coisa tensa, cheia de problemas. A Lorena nunca nos traz essas emergências. As palavras ecoaram na minha mente como um tapa. Lorena, que aos 24 anos nunca tinha trabalhado um único dia na vida. Lorena, cujas festas em Santa Catarina, roupas de grife e mensalidade da universidade particular eram pagas integralmente por mim, desde que nosso pai faliu a transportadora há 5 anos. Eu era a tensa, porque carregava o peso financeiro de 4 adultos nas costas, enquanto tentava ser mãe solo de um recém-nascido. Entendi, eu disse, minha voz subitamente fria, a adrenalina da raiva começando a mascarar a dor física. A Lorena está descansando em Balneário com o meu dinheiro, enquanto meu filho corre o risco de ficar sem assistência porque vocês têm um jantar. Não seja dramática, Beatriz. Ligue para a babá e pague um extra. Você tem dinheiro para isso. Amanhã, se der tempo, passamos aí para te ver. Agora preciso desligar, meu cabelo está quase pronto. Melhoras, viu? O sinal de linha ocupada soou no meu ouvido, seco e definitivo. Eu olhei para o teto branco e descascado do quarto, sentindo uma lágrima quente escorrer pelo canto do meu olho. Não era uma lágrima de tristeza, mas de uma clareza brutal. Eu estava sozinha. O emo-amor deles era diretamente proporcional ao saldo da minha conta bancária. Minha mão tremeu enquanto eu abria o aplicativo do banco. Meus dedos agiam quase por instinto, movidos por uma fúria silenciosa que queimava no meu peito. Primeiro, entrei no agendamento de transferências. Cancelei a mesada de R$ 8.000 que eu enviava para os meus pais todo dia primeiro. Em seguida, acessei o portal da faculdade de Lorena, bloqueei o pagamento da próxima mensalidade e removi meu cartão de crédito como forma de pagamento recorrente. Por fim, entrei no aplicativo da operadora de cartões e cancelei os 2 adicionais que estavam em posse deles. Se eu sou apenas um caixa eletrônico para vocês, então o caixa acaba de entrar em manutenção permanente, pensei, sentindo um peso enorme sair dos meus ombros, apesar da dor nas costelas. A porta do quarto rangeu. Eu esperava ver uma enfermeira com mais morfina, mas quem entrou foi uma figura curva, apoiada em uma bengala de madeira escura. Era o vovô Alceu, o pai do meu pai, o homem que eles chamavam de teimoso e retrógrado, porque se recusava a vender sua pequena chácara no interior para dar o dinheiro a eles. Ele cheirava a fumo de corda e terra molhada, um contraste gritante com a esterilidade do hospital. Ele se aproximou da cama, seus olhos pequenos e inteligentes brilhando por trás das lentes grossas dos óculos. Ele não disse, eu avisei. Ele não perguntou do carro. Ele simplesmente colocou a mão calejada sobre a minha e disse algo que mudaria o curso da minha vida e me daria as armas para a vingança que eu nem sabia que desejava. Bia, minha filha, eu ouvi o que eles fizeram. Eu estava na sala quando sua mãe atendeu o celular no viva voz para não borrar as unhas. Não chore mais. O Theo já está comigo, lá na caminhonete com a Gisele. Eu passei lá e peguei eles. E escute bem o que o velho vai te dizer agora. As palavras do meu avô entraram nos meus ouvidos como um bálsamo, mas também como um alerta de que o mundo que eu conhecia havia acabado de desmoronar por completo. O vovô Alceu não era de falar muito. Ele tinha as mãos grossas, marcadas pelo trabalho na terra e pelo manejo das ferramentas na chácara em Campo Largo. Ele se sentou na poltrona desconfortável ao lado da cama, soltando um suspiro pesado que carregava o peso de décadas, observando a podridão que crescia silenciosamente dentro da nossa própria família. Bia, minha filha, ele começou, a voz rouca e firme, enquanto seus olhos pequenos se fixavam nos meus. Eu vi você se matar de trabalhar esses anos todos. Vi você assumir as dívidas do Arnaldo. Vi você dar luxo para Sílvia e pagar os caprichos daquela guria tonta da Lorena. Eu ficava lá no meu canto, no sítio,
vendo tudo e sentindo um aperto no peito. Eu sabia que, no dia que a fonte secasse, eles iam mostrar quem são de verdade. E hoje, lá naquela sala de estar, enquanto você estava aqui entre a vida e a morte, eu vi a máscara cair no chão e quebrar em 1000 pedaços. Eu sentia uma pontada aguda na costela a cada respiração, mas a dor emocional era muito maior. O vovô continuou, descrevendo como meus pais reagiram quando souberam do acidente. Eles não perguntaram sobre o meu estado de saúde primeiro. A preocupação inicial de Silvia, minha mãe, foi se o carro, que estava no nome dela por uma questão de seguro, embora eu pagasse as prestações, tinha seguro total. Eles não merecem o chão que pisam, Bia. Quando a Gisele ligou desesperada dizendo que precisava ir embora e que não podia ficar com o Theo, sua mãe fez cara de nojo. Disse que o choro do bebê dava enxaqueca nela. Foi aí que eu peguei a chave da minha caminhonete velha e saí. Fui lá, peguei o pequeno e a moça. O Theo tá dormindo agora, lá embaixo no estacionamento, dentro do carro com a Gisele. Ela é uma boa moça. Disse que não te deixa na mão. Ouvir aquilo partiu o resto do meu coração, mas também acendeu uma chama de determinação que eu nunca tinha sentido antes. Eu sempre fui a filha perfeita, a que resolvia tudo, a que nunca dizia não. Mas a Beatriz que entrou naquele carro antes do acidente não era a mesma que estava deitada naquela cama agora. O que o senhor queria me dizer, vô? Perguntei, sentindo o gosto amargo do remédio na boca. Ele se inclinou para a frente, o cheiro de fumo de corda ficando mais presente. O que eu quero dizer é o seguinte: eles vão vir atrás de você. Não por amor, mas pelo dinheiro que você acabou de cortar. Eu vi as notificações chegando no celular do Arnaldo enquanto eu saía de casa. Ele estava roxo de raiva, esbravejando que o cartão dele foi recusado no posto de gasolina. Eles vão fazer um inferno na sua vida, Bia. Vão usar a culpa, vão dizer que você é ingrata, vão usar até o nome de Deus se precisar para te dobrar. Mas você tem que ser pedra. Se você ceder agora, eles vão te sugar até não sobrar nem a carcaça. Nesse exato momento, como se fosse uma profecia sendo realizada, o meu celular sobre a mesa de cabeceira começou a vibrar freneticamente. O visor trincado brilhava com o nome Pai. Eu não atendi. A vibração parou, apenas para recomeçar segundos depois. Depois veio uma mensagem de Lorena no WhatsApp, provavelmente escrita entre um gole de espumante e outro em Balneário Camboriú. Beatriz, que palhaçada é essa? Meu cartão deu já não autorizado na frente de todo mundo aqui na Marina. Que mico! Resolve isso agora. Eu tenho uma reserva de hotel para pagar. Eu li a mensagem e senti uma vontade histérica de rir. Minha irmã estava preocupada com o mico na Marina enquanto eu tinha tubos conectados ao meu corpo. E meu filho de 6 semanas dependia da caridade do meu avô e da boa vontade da babá. Eles já começaram, vô, eu disse, mostrando a tela para ele. O vovô Alceu deu um sorriso triste, sem mostrar os dentes. Deixa que gritem, fia. O silêncio é a melhor resposta para quem só sabe pedir. Agora, escuta o que o velho tem para te oferecer. Minha chácara é simples, você sabe. Não tem o luxo desse seu apartamento de vidro em Curitiba, mas tem paz, e tem o meu nome. Nada do que eu tenho lá pertence a eles. Se você quiser, assim que o médico te der alta, você e o pequeno Theo vão para lá. Eu cuido de vocês. E enquanto vocês estiverem lá, ninguém entra sem a minha permissão. A oferta era tentadora. A chácara ficava a cerca de 1 hora da capital, um refúgio cercado por pinheiros e o ar puro da serra. Era o lugar onde eu passava as férias na infância, antes de me tornar uma executiva viciada em trabalho e escrava das necessidades da minha família. Eu aceito, vô. Mas antes, eu preciso terminar o que comecei. Eu não vou só cortar o dinheiro. Eu vou retomar o que é meu por direito. Eu comecei a planejar mentalmente. O apartamento onde meus pais moravam estava no meu nome. O carro que meu pai dirigia? No meu nome. A conta bancária que Lorena usava? Uma conta conjunta onde eu era a titular principal. Eu tinha passado anos construindo um império de papel para sustentá-los, e agora eu ia demolir cada coluna dessa estrutura. A dor nas minhas costelas parecia diminuir conforme a adrenalina da estratégia tomava conta de mim. Eu chamei a enfermeira e pedi meu prontuário e o contato do setor jurídico do hospital.
Eu precisava documentar que meus pais se recusaram a buscar meu filho, o que configurava abandono de incapaz em uma situação de emergência. Eu não ia apenas me afastar, eu ia me proteger legalmente para que eles nunca pudessem usar o Theo contra mim no futuro. Bia, o vovô me chamou, já se levantando para ir ver o bebê no carro. Não deixe o ódio te transformar neles. Faça o que precisa ser feito pela justiça, não pela maldade. Não é ódio, vô, é sobrevivência. Respondi com uma voz que eu mal reconheci de tão fria. Quando ele saiu, o quarto mergulhou novamente no silêncio, interrompido apenas pelo barulho da chuva fina que começava a cair lá fora, as famosas gotículas curitibanas que deixavam o asfalto brilhando. Sob a luz dos postes, eu peguei meu celular novamente. Bloqueei Lorena, bloqueei minha mãe, deixei apenas o número do meu pai liberado, porque eu sabia que ele seria o primeiro a vir pessoalmente quando percebesse que a vida de luxo estava escorrendo pelo ralo. Eu olhei para o relógio na parede. Eram quase 7 da noite. A medicação estava começando a me deixar grogue, mas eu me forcei a ficar acordada. Eu sabia que o confronto final daquela noite ainda não tinha acontecido, e eu estava certa. Cerca de 40 minutos depois, ouvi passos pesados e apressados no corredor, o som de sapatos sociais batendo contra o piso de linóleo. A porta do meu quarto foi aberta com força, sem bater. Meu pai, Arnaldo, entrou bufando. Ele não estava com roupas de quem veio visitar uma filha acidentada. Estava de terno, com o nó da gravata frouxo e o rosto vermelho de raiva. Você enlouqueceu, Beatriz? Ele gritou, ignorando o aviso de silêncio na porta. O que significa esse bloqueio nas contas? Eu passei a maior vergonha da minha vida no restaurante. O garçom trouxe a conta e o cartão não passou. Você tem ideia do que é ser humilhado na frente dos Oliveira? Eu o encarei, sentindo uma calma glacial. Oi, pai. Eu também estou bem. Obrigada por perguntar. O acidente foi feio. Quase morri. Mas os médicos dizem que vou sobreviver. E o Theo? Ah, o Theo está bem também, apesar de a mãe ter se recusado a buscá-lo. Ele travou por um segundo, a culpa cruzando seus olhos por um breve instante antes de ser soterrada pela ganância novamente. Não mude de assunto. Sua mãe me explicou. Ela tinha um compromisso importante. Você sempre dá um jeito de se virar, Beatriz. Você é forte. Agora, desbloqueia aquela conta. Eu preciso pagar o jantar e a Lorena ligou chorando de balneário porque não consegue pagar a Marina. Sente-se, pai, eu disse, apontando para a cadeira onde o vovô Alceu estava. Sente-se, porque a nossa conversa vai ser longa. E eu sugiro que você ouça com muita atenção, porque a partir de amanhã, o seu padrão de vida vai mudar drasticamente. Arnaldo parou no meio do quarto, o peito subindo e descendo, com uma indignação que eu, em outros tempos, teria tentado aplacar com desculpas e um novo depósito em sua conta. Mas aquela Beatriz, a filha que se sentia culpada por ter tido sucesso enquanto o pai falia, tinha ficado presa entre as ferragens daquele carro na rodovia do Xisto. O homem à minha frente, com seu terno de corte impecável, pago com o bônus de Natal da minha empresa, parecia um estranho egoísta e barulhento que cheirava a um perfume importado caro demais, para quem não tinha um centavo no próprio nome. Você não tem o direito de fazer isso, Beatriz, ele vociferou, batendo com a mão na beirada da minha cama. O impacto fez meu corpo vibrar e uma fisgada terrível percorreu minhas costelas, me tirando o fôlego por um segundo. Nós somos seus pais. Tudo o que você tem, você deve à educação que te demos, aos sacrifícios que fizemos quando você era pequena. Cortar nossos cartões sem aviso prévio é uma molecagem, uma falta de caráter sem tamanho. Eu respirei fundo, sentindo o ar entrar com dificuldade, mas mantendo o olhar fixo no dele. Sacrifícios, pai? Você está falando da transportadora que você afundou em apostas e má gestão? Ou está falando dos últimos 5 anos, onde eu paguei cada parcela da dívida que você deixou com agiotas para que você não fosse preso? Minha voz era baixa, mas cada palavra pesava como uma pedra. Eu não devo nada a vocês, pelo contrário. Se fôssemos colocar na ponta do lápis o que eu gastei sustentando o estilo de vida de família tradicional curitibana de vocês, eu poderia ter comprado 3 apartamentos no Batel.
Ele abriu a boca para retrucar, mas eu continuei. A adrenalina começando a anestesiar a dor física. Eu estava morrendo hoje cedo. O Theo, o seu neto, estava sozinho, sem ter quem o buscasse. E a resposta da minha mãe foi que ela tinha uma drenagem linfática. E a sua preocupação agora, enquanto eu estou aqui cheia de morfina, é com a conta de um jantar com os Oliveira? Não seja hipócrita, Arnaldo rebateu, começando a andar de um lado para o outro no pequeno espaço do quarto. Você sempre gostou de ser a provedora. Gostava de se sentir superior, de esfregar na nossa cara que era a executiva de sucesso. Nós só aceitamos o seu dinheiro para que você se sentisse bem no seu papel de filha. E agora você usa isso como arma? É baixo, Beatriz. É cruel. A audácia dele era quase fascinante. Ele estava tentando transformar a minha generosidade em uma forma de agressão. Eu olhei para o relógio na parede, 7:30 da noite. Lá fora, a luz da cidade de Curitiba começava a piscar através da janela embaçada pela chuva fria. Pois bem, pai, se é cruel, então vamos ser cruéis de verdade, eu disse, pegando o celular novamente. Eu não apenas bloqueei os cartões. Eu liguei para o corretor. O apartamento no Moçungue, aquele com a vista para o Parque Barigui, que a mamãe tanto ama postar no Instagram, ele vai ser colocado à venda na segunda-feira. Como ele está no meu nome, eu já dei ordens para que vocês sejam notificados. Vocês têm 30 dias para sair. Arnaldo empalideceu. A cor vermelha da Assis. Raiva deu lugar a um tom cinzento de puro pavor. A realidade financeira estava finalmente batendo à porta. Sem o meu suporte, eles não tinham nada. Nenhuma reserva, nenhuma economia. Tinham apenas as aparências. Você não faria isso. Ele sussurrou, a voz agora trêmula. Onde vamos morar? E a Lorena? Ela precisa terminar a faculdade. Ela não pode ser interrompida agora. Ela está no meio de um projeto importante. A Lorena pode fazer o que todos os outros jovens da idade dela fazem. Conseguir um emprego, ou talvez um estágio, ou quem sabe ela possa pedir ajuda para os amigos do iate em Balneário Camboriú. Respondi, sentindo um prazer amargo ao ver o desespero dele. E quanto a vocês, sugiro que procurem um lugar que caiba na aposentadoria do senhor, que eu sei que você recebe, mas usa apenas para pagar as mensalidades do clube de golfe. Ele se aproximou da cama novamente, mas desta vez não havia agressividade, havia súplica. Uma súplica falsa que não buscava o meu perdão, mas o meu dinheiro. Bia, por favor, não faça isso de cabeça quente. Você sofreu um trauma. Não está pensando direito. Vamos conversar amanhã quando você estiver mais calma. Eu falo com a sua mãe. Ela vem aqui te pedir desculpas. Nós buscamos o Theo. Ele fica com a gente o tempo que for necessário. É tarde demais para isso, pai. O Theo já está em segurança. E eu nunca estive com a cabeça tão fria. Sabe o que o vovô Alceu me disse hoje? Ele me disse que eu estava sendo sugada. E ele tem razão. Eu fui o banco de vocês por tempo demais. Agora, o banco fechou. Meu pai me olhou com um desprezo que, desta vez, não me atingiu. Era como se uma barreira invisível tivesse sido erguida entre nós. Eu percebi que ele não me via como filha. Eu era um ativo financeiro. Um investimento que tinha parado de dar retorno. Você vai se arrepender disso, ele disse, a voz agora carregada de veneno. Quando você precisar de uma família, quando esse seu filho crescer e perguntar pelos avós, você vai lembrar desse dia. Você vai ficar sozinha, Beatriz. Sozinha com o seu dinheiro e a sua arrogância. Antes sozinha do que cercada por parasitas que me deixariam morrer se isso significasse um depósito a mais na conta. Rebati. Agora saia daqui. Eu preciso descansar. E leve o perfume caro com você. Ele está me dando enxaqueca. Arnaldo saiu batendo a porta com tanta força que o quadro com as normas do hospital, pendurado na parede, ficou torto. Eu fechei os olhos e deixei o silêncio voltar. Meu coração batia devagar, mas com firmeza. Eu sabia que a batalha estava apenas começando. Eles não iam desistir. Fácil. Lorena ligaria, Silvia viria com lágrimas de crocodilo e haveria ameaças judiciais. Mas eles não sabiam de uma coisa. Eu já tinha transferido a maior parte dos meus investimentos para uma conta de custódia em nome do Theo, com o vovô Alceu como administrador caso algo me acontecesse. Eu tinha me cercado legalmente antes mesmo de eles cruzarem aquela porta.
Eu tateei o interruptor e apaguei a luz do quarto. No escuro, as luzes da cidade pareciam mais brilhantes. Eu pensava no Theo. Imagino-o agora na chácara, sentindo o cheiro de lenha queimada e sendo cuidado por mãos que realmente o amavam, sem pedir nada em troca. Pela primeira vez em anos, eu não senti o peso da responsabilidade de manter o mundo de todos em pé. Eu só precisava manter o meu mundo e o do meu filho. O resto poderia queimar, e eu assistiria às cinzas caírem com um sorriso no rosto. A dor no meu corpo ainda era intensa, mas a sensação de liberdade era mais forte. Eu adormeci ouvindo o som da chuva, sabendo que, quando acordasse, eu não seria mais a Beatriz que todos podiam pisar. Eu seria a Beatriz que eles aprenderiam a temer. A alta hospitalar veio 3 dias depois, mas para mim, cada hora naquele quarto pareceu uma eternidade de silêncio intercalada pelo som estridente de notificações que eu me recusava a abrir. O corpo ainda protestava. Cada movimento era uma negociação dolorosa com as minhas costelas e com a perna esquerda, agora imobilizada por uma bota ortopédica pesada. No entanto, a dor física era quase um lembrete tátil de que eu ainda estava aqui, de que eu era sólida, enquanto o mundo de aparências que eu sustentei por tanto tempo estava evaporando como neblina matinal sobre o Parque Barigui. Vovô Alceu chegou cedo no dia da alta. Ele não usava terno como meu pai, mas uma camisa de flanela xadrez gasta e um casaco de lã grossa para enfrentar o vento cortante que soprava em Curitiba naquela manhã. O cheiro de sabão de coco e tabaco que emanava dele era o cheiro da minha infância. Um conforto que eu não sabia o quanto precisava até sentir o peso de sua mão no meu ombro. Vamos para casa, Bia. Para casa de verdade, ele disse, me ajudando a sentar na cadeira de rodas enquanto a enfermeira organizava os papéis da alta. A viagem até Campo Largo foi feita em um silêncio respeitoso. O balanço da caminhonete antiga, uma F1000 que vovô mantinha como se tivesse saído da fábrica ontem, era estranhamente terapêutico. Eu olhava pela janela, observando os prédios modernos de Curitiba darem lugar às araucárias imponentes e aos campos verdes conforme subíamos a serra. Eu sentia que estava atravessando um portal. De um lado, era a executiva estressada que pagava as contas de luxo de uma família parasita. Do outro, uma mulher que precisava aprender a ser mãe e a se curar em meio às ruínas de sua antiga vida. Ao chegarmos na chácara, o som do motor morrendo foi substituído pelo canto dos pássaros e pelo latido distante de um vira-lata. Gisele, a babá, saiu na varanda com Theo no colo. Quando vi meu filho, todo embrulhado em uma manta de lã azul, senti um nó na garganta que nenhuma morfina seria capaz de aliviar. Vovô me ajudou com as muletas, e cada passo no cascalho do quintal parecia uma vitória. Ele se comportou como um anjinho, Bia, Gisele disse, me entregando o pequeno. Segurar Theo nos braços, sentir o calor do seu corpo e aquele cheiro doce de bebê, foi o momento em que a ficha finalmente caiu. Eu quase morri. E é naquele momento de vida ou morte, as pessoas que eu mais ajudei me deram as costas. A raiva que eu sentia no hospital não tinha desaparecido. Ela tinha apenas se transformado em uma determinação fria e calculista. Eu ia garantir que o futuro do meu filho fosse construído sobre rocha, não sobre a areia movediça daquela família. Instalada no quarto de hóspedes, que cheirava a lavanda e madeira antiga, peguei meu celular. Era hora de ver o tamanho do estrago que o meu fechamento de torneira tinha causado. Havia mais de 50 chamadas perdidas de Sílvia. Lorena, por sua vez, tinha passado o tempo postando indiretas no Instagram, fotos com os olhos vermelhos e legendas sobre decepções familiares e que dinheiro mudando as pessoas. É impressionante a audácia, murmurei para mim mesma, lendo uma mensagem de Lorena enviada há poucas horas. Beatriz, eu tive que voltar de ônibus de balneário. Ônibus. Você tem noção do que é? Raesso, meus amigos me viram na rodoviária. Você destruiu minha reputação. Se você não desbloquear meu cartão agora, eu vou contar para todo mundo na faculdade que você está tendo um surto psicótico por causa do acidente. Eu sorri. Um sorriso sem alegria, mas cheio de uma satisfação sombria. Lorena realmente achava que sua reputação, na faculdade de arquitetura,
era mais importante que a minha vida. Gisele, chamei a babá que estava na cozinha preparando um chá. Você pode ficar com o Theo um pouco? Eu preciso fazer uma reunião de negócios. Abri o notebook. Minhas costelas latejaram, mas eu ignorei. Acessei o sistema da imobiliária que administrava os meus imóveis. O apartamento no Moçungue era o meu trunfo mais pesado. Meus pais moravam lá há 4 anos, sem pagar um centavo de aluguel ou condomínio. Enviei um e-mail formal para o Dr. Maurício, meu advogado de confiança, instruindo-o a protocolar a notificação de desocupação imediata por quebra de comodato verbal. Em seguida, entrei no portal do Detran. O carro que meu pai dirigia, um sedã de luxo, estava no meu nome. Solicitei o bloqueio administrativo do veículo por apropriação indébita. Se ele fosse parado em qualquer blitz na Avenida Batel, o carro seria guinchado na hora. Bia! Vovô Alceu apareceu na porta com uma caneca de café, fumegante. Você está com aquela cara de quando era pequena e decidia que ia montar o quebra-cabeça de 1000 peças sozinha. O que você está aprontando? Estou apenas pegando as minhas peças de volta, vô, respondi, aceitando o café. O senhor disse que eles iam usar a culpa contra mim, e já começaram. Mas eles esqueceram que quem tem os recibos de tudo sou eu. Você sabe que eles não vão sair daquele apartamento sem fazer um escândalo. Não sabe? A Silvia adora um drama. Ela vai chamar os vizinhos, vai ligar para a rádio, vai dizer que você é uma filha desalmada que está jogando os pais idosos na rua. Que digam. Dei de ombros, sentindo uma pontada de dor. Eles não são idosos desamparados. O papai tem 58 anos e a mamãe 54. Estão na flor da idade para começarem a trabalhar de verdade. Eu dei a eles uma vida de rei e rainha por meia década. O reinado acabou. Naquela noite, o silêncio da chácara foi quebrado pelo toque estridente do telefone fixo do vovô. Ele atendeu, ouviu por alguns segundos e me passou o fone com um olhar de advertência. É o Arnaldo. Ele parece estar alterado. Beatriz! A voz do meu pai saiu quase como um rugido do outro lado da linha. Que história é essa de notificação judicial? Recebi um e-mail do seu advogado agora. Você está nos despejando? No meio da noite? Sua mãe está em frangalhos, tomando calmantes. Ninguém está despejando vocês no meio da noite, pai. A notificação dá 30 dias. É tempo mais do que suficiente para vocês encontrarem uma kitnet no centro ou em Pinhais que caiba no orçamento de vocês. Respondi com uma calma que parecia irritá-lo ainda mais. Pinhais? Você enlouqueceu? Nós temos uma vida aqui. Nossos amigos, o clube. Beatriz, escute bem. Se você levar isso adiante, eu vou entrar na justiça. Eu vou alegar que você não tem condições mentais de cuidar desse bebê depois do acidente. Eu vou tirar o Theo de você. O sangue congelou nas minhas veias por 1 milésimo de segundo, antes de ferver em uma fúria pura e absoluta. Tocar no nome do meu filho era o erro fatal que ele não deveria ter cometido. Tente, pai, eu disse, minha voz agora um sussurro letal. Tente tirar o Theo de mim. Mas antes de fazer isso, lembre-se de que eu tenho a gravação da ligação da mamãe se recusando a buscá-lo no hospital. Tenho os registros de que vocês nem sequer apareceram para ver se eu estava viva. E mais, eu tenho o rastro de cada centavo que eu dei para vocês, o que pode ser facilmente caracterizado como doação revogável por ingratidão. Se você der um passo em direção ao meu filho, eu não vou apenas tirar o apartamento. Eu vou processar vocês por cada real que investi naquela família e vou garantir que vocês saiam dessa história apenas com a roupa do corpo. Houve um silêncio mortal do outro lado. Arnaldo sabia que eu não estava blefando. Como executiva de finanças, eu era conhecida por nunca entrar em uma negociação sem ter todas as cartas na manga. Você é um monstro, Beatriz, ele disse, a voz trêmula de ódio. Não, pai. Eu sou apenas o reflexo da educação que vocês me deram. A diferença é que eu aprendi a trabalhar, e vocês só aprenderam a gastar. Boa noite. Desliguei o telefone e olhei para o vovô. Ele estava encostado no batente da porta, cruzando os braços. O jogo começou, Bia. Agora você vai ver do que pessoas desesperadas por status são capazes. Eu sei, vô, mas eles esqueceram de um detalhe. Eu não tenho mais nada a perder. Eles já me tiraram a ilusão de ter uma família. O resto é só dinheiro.
Névoa da manhã em Campo Largo era tão densa que quase escondia os pinheiros que cercavam a propriedade do vovô Alceu. O frio de Curitiba e região tem um jeito particular de entrar nos ossos, mas, pela primeira vez em anos, aquele gelo não me incomodava. Eu estava sentada na varanda, enrolada em um chale de lã grossa que pertenceu à minha avó, observando o vapor subir da minha caneca de café. O silêncio era interrompido apenas pelo estalar da lenha no fogão lá dentro e pelo balbucio suave de Theo, que dormia no carrinho ao meu lado. Eu estava há 10 dias na chácara. Minhas costelas ainda latejavam quando eu tossia ou me movia bruscamente, mas a bota ortopédica já se tornara parte de mim. Mais do que a cura física, eu sentia uma clareza mental que o luxo do meu apartamento no Moçungue nunca me proporcionou. No entanto, eu sabia que a paz era temporária. O silêncio dos meus pais e da minha irmã nos últimos 2 dias não era um sinal de rendição. Era o silêncio de quem estava planejando o próximo golpe. O som de um motor forçando a subida da estrada de terra interrompeu meus pensamentos. Não era o som potente da caminhonete do vovô, nem o barulho discreto do carro de entregas. Era um som agudo, de pneus derrapando no cascalho úmido. Um SUV branco, coberto de lama, parou bruscamente diante da porteira. Eu reconheci o carro na hora. Era o veículo que eu pagava para Lorena, o presente de formatura antecipado que ela exigiu para ir à faculdade. Minha irmã desceu do carro parecendo uma miragem distorcida naquele ambiente rural. Ela usava botas de cano alto de uma grife francesa, calças brancas que já estavam manchadas de barro e um casaco de pele sintética que gritava Balneário Camboriú. Ela bateu a porta do carro com tanta força que Theo despertou, soltando um choro agudo e assustado. Beatriz! Ela gritou, caminhando em direção à varanda, tropeçando nas pedras. Que lugar é esse? Eu quase quebrei o eixo do carro vindo para cá. Você perdeu o juízo de vez? Eu não me levantei. Continuei bebendo meu café, observando-a como quem observa um espécime curioso em um laboratório. Oi, Lorena. Vejo que o ônibus de Balneário para Curitiba não foi tão traumático assim, já que você ainda tem energia para dirigir até aqui. Ela parou no pé da escada da varanda, o rosto vermelho de fúria por baixo da maquiagem carregada. Você acha que isso é brincadeira? O papai está tendo crises de ansiedade. A mamãe não sai do quarto. Ela diz que não pode mais olhar na cara das vizinhas porque o boato de que estamos sendo despejados se espalhou pelo prédio todo. Você tem noção do que está fazendo com a nossa família? Nossa! Família, Lorena? Eu perguntei, colocando a caneca sobre a mesinha de madeira. Onde estava essa família quando eu estava com o pulmão perfurado no hospital? Onde você estava enquanto eu pedia, pelo amor de Deus, para alguém cuidar do meu filho de 6 semanas? Lorena revirou os olhos, um gesto que ela fazia desde os 12 anos, sempre que a realidade não lhe convinha. Ah, lá vem você com esse drama do acidente. Foi um susto. Sim, mas você está bem. Olha para você tomando café no sítio enquanto a gente está perdendo tudo. Eu não consigo pagar a minha última parcela da faculdade, Beatriz. O sistema me bloqueou. Se eu não pagar até amanhã, não colo o grau. Você quer destruir o meu futuro por causa de uma birra? Eu senti uma risada seca subindo pela garganta. O seu futuro, Lorena, foi construído com o meu presente. Eu trabalhei 12 horas por dia, inclusive durante a minha gravidez, para que você pudesse ter esse carro, essas roupas e esse diploma que você nem valoriza. Eu não estou destruindo nada. Eu só parei de construir para você. Ela subiu os degraus da varanda, ignorando o Theo, que ainda choramingava. Ela se inclinou sobre mim, o cheiro de um perfume caro e enjoativo invadindo meu espaço. Escuta aqui, irmãzinha. O papai já falou com um advogado. Eles vão alegar que você está instável, que esse acidente afetou sua capacidade de julgamento. Eles vão pedir a interdição dos seus bens e a guarda do Theo. Você quer mesmo entrar nessa guerra? Devolve o acesso às contas, cancela a venda do apartamento e a gente esquece isso. Eu até prometo que ajudo a cuidar do bebê uma vez por semana. Eu olhei para o Theo, depois olhei para Lorena. A audácia dela era quase admirável se não fosse tão patética. Sabe o que é? Engraçado, Lorena. Eu passei anos me sentindo culpada por ser a irmã bem-sucedida, achando que era meu dever carregar vocês nas costas.
Mas o vovô me mostrou uma coisa interessante ontem. Eu peguei um envelope pardo que estava sobre a mesa, ao lado da minha caneca. O vovô Alceu não é apenas um velho do sítio, como vocês gostam de dizer. Ele guardou todos os comprovantes de depósitos que eu fiz na conta do papai nos últimos 5 anos, porque ele era meu fiador em alguns contratos da transportadora antes dela falir, e eu fiz a minha própria investigação. Você sabia que o curso de arquitetura que eu pago é integral, mas que você não aparece nas aulas há 2 semestres? Lorena empalideceu. O batom vermelho parecia agora uma mancha de sangue em um rosto de papel. O quê? Do que você está falando? Eu liguei para a reitoria, Lorena. Usei meu acesso como pagadora das mensalidades. Você foi jubilada por falta há meses, mas continuou recebendo o dinheiro da mensalidade na sua conta, além da verba para materiais e maquetes. Para onde foi esse dinheiro? Viagens, festas, iates em balneário? Ela tentou balbuciar uma desculpa, mas a máscara de arrogância estava derretendo. Eu tive problemas pessoais, Beatriz. Eu ia te contar. Eu ia voltar este semestre. Você mentiu para mim? Enquanto eu me matava de trabalhar para te dar uma vida que eu mesma não tinha. E agora você vem aqui, na casa do homem que você sempre desprezou, me ameaçar com a guarda do meu filho. Eu me levantei, ignorando a dor aguda na costela, e me apoiei na muleta para ficar na altura dela. Saia da minha frente, Lorena, antes que eu decida não apenas cortar a sua mesada, mas processar você por estelionato. Você não teria coragem. Ela sibilou, mas havia medo em seus olhos. Tente me pagar para ver, respondi. Nesse momento, vovô Alceu apareceu na porta da cozinha, segurando uma espingarda de caça que ele usava para espantar predadores das galinhas. Ele não a apontou para ela, mas o simples peso da arma em seus braços foi o suficiente para encerrar a conversa. A guria já ouviu o suficiente, o velho disse, a voz como um trovão baixo. O cascalho da minha estrada não foi feito para esses seus pneus de shopping. Vá embora antes que eu resolva cobrar o pedágio por ter acordado o meu bisneto. Lorena recuou, bufando, as botas de grife agora pesadas de barro. Ela desceu a escada, quase caindo, e correu para o SUV. O som dos pneus fritando no cascalho marcou sua partida apressada. Eu me sentei novamente, meu corpo tremendo levemente pela descarga de adrenalina. Vovô Alceu se aproximou e colocou a mão no meu ombro. Você foi bem, Bia. Mas saiba de uma coisa. A Lorena é a ponta do iceberg. O Arnaldo e a Sílvia são os que realmente têm dentes. E eles estão famintos. Eu sei, vô. Mas eu também estou. Só que eu estou com fome de justiça. Peguei meu celular e disquei para o Dr. Maurício. Maurício, pode avançar com a segunda fase do plano. Quero o bloqueio de todos os bens móveis que estão dentro do apartamento do Moçunguê. Se eles querem sair, vão sair apenas com as roupas que estão no corpo. E quero que você protocole hoje mesmo a notícia crime contra a Lorena por apropriação indébita dos valores da faculdade. É hora de mostrar para eles que o banco não apenas fechou, mas que agora está cobrando os juros. O sol finalmente rompeu a névoa, iluminando o campo. Eu peguei Theo no colo e o apertei contra o peito. A guerra estava declarada, e em Curitiba, as tempestades costumam ser frias e implacáveis. Mas eu tinha o fogo do vovô Alceu para me aquecer. A paz da chácara em Campo Largo, com seu silêncio cortado apenas pelo balançar das araucárias, era um contraste cruel com o caos que fervilhava na tela do meu celular. 3 dias após a visita intempestiva de Lorena, o contra-ataque dos meus pais veio da forma mais previsível e, ao mesmo tempo, mais baixa possível, a opinião pública. Sílvia. Minha mãe sempre foi uma mestre das aparências, e ela decidiu usar essa habilidade como uma adaga. Acordei com uma enxurrada de mensagens de ex-colegas de trabalho e conhecidos do círculo social de Curitiba. Alguém tinha enviado um link para um vídeo que estava viralizando em um desses perfis de fofoca da cidade, muito populares entre a elite que frequenta os cafés do Batel. No vídeo, Sílvia aparecia sentada em um sofá bege, o sofá que eu paguei, com os olhos vermelhos e inchados, segurando um terço de cristal. Eu só queria entender onde eu errei como mãe. Ela dizia, a voz trêmula, perfeitamente ensaiada. Minha filha sofreu um acidente, o trauma afetou a cabecinha dela, e agora ela nos expulsou de casa.
Estamos sem ter onde morar, sem acesso aos nossos remédios, e o pior de tudo, ela levou meu neto para um lugar insalubre, longe de qualquer assistência médica. Eu temo pela segurança daquele bebê. O impacto daquelas palavras me atingiu como um soco no estômago. Ela estava me pintando como uma louca instável e negligente perante toda a cidade. A sessão de comentários era um tribunal de linchamento. Que horror! O dinheiro sobe a cabeça das pessoas. Como alguém faz isso com os próprios pais idosos? Alguém precisa chamar o conselho tutelar. Senti meu peito apertar. E a dor nas costelas voltou com força total. Uma queimação que parecia querer me impedir de respirar. Eu sabia que o próximo passo seria uma visita oficial, e eu não tive que esperar muito. Por volta das 2 da tarde, uma caminhonete branca com o emblema da prefeitura parou diante da porteira. 2 mulheres de expressão séria desceram, assistentes sociais, acompanhadas por um oficial de justiça, o vovô Alceu, que estava consertando uma cerca ali, perto, caminhou até eles com sua calma habitual. Mas eu vi a tensão em seus ombros. Beatriz? Uma delas perguntou, ao me ver na varanda com Theo no colo. Recebemos uma denúncia grave de maus tratos e incapacidade civil. Precisamos avaliar as condições da criança e o seu estado de saúde. Minhas mãos tremeram, mas eu não recuei. Eu tinha me preparado para isso. Graças ao conselho do vovô, eu não tinha apenas ódio no coração. Eu tinha um dossiê. Podem entrar, eu disse, minha voz saindo firme, apesar do tremor interno. Theo está alimentado, limpo e com o acompanhamento pediátrico em dia. Quanto à minha incapacidade, creio que os relatórios do Hospital do Trabalhador digam o contrário. Durante as 2 horas seguintes, fui submetida a um interrogatório exaustivo. Elas olharam cada canto da casa do vovô, verificaram a despensa, as roupas de Theo e até a temperatura da água do banho. Eu apresentei os extratos bancários que mostravam o sustento integral da família nos últimos anos. As mensagens de texto de Sílvia se recusando a buscar o neto no hospital e, o mais importante, o áudio que eu gravei da ligação de Arnaldo me ameaçando dias atrás. Ao final da visita, a expressão das assistentes sociais mudou de suspeita para uma profunda consternação. Senhora Beatriz, disse a mais velha, fechando sua pasta. O que vimos aqui é uma mãe zelosa em recuperação de um trauma e uma família que, ao que tudo indica, está tentando usar o sistema para coação financeira. Fique tranquila quanto ao relatório, mas esteja preparada, pois eles não parecem dispostos a parar. Quando elas saíram, eu desabei em uma cadeira da cozinha. O vovô Alceu colocou uma caneca de chá de erva cidreira na minha frente e sentou-se à minha frente. O rosto dele estava sombrio, mais do que o normal. Bia, tem uma coisa que eu não te contei sobre o seu pai. Ele começou, a voz baixa, quase um sussurro. Eu achei que não seria necessário, que a gente resolveria isso na justiça comum. Mas o Arnaldo, ele passou dos limites ao mandar o conselho tutelar atrás do próprio neto. Ele se levantou e foi até um baú de ferro que guardava no sótão. Voltou com uma pasta de couro antiga, amarelada pelo tempo. Quando a transportadora faliu há 5 anos, você assumiu as dívidas dele, certo? Você achou que ele tinha sido apenas um mau administrador, mas eu era o sócio minoritário, Bia. Eu saí da empresa porque descobri que ele estava desviando dinheiro dos fundos de reserva que seriam a sua herança de faculdade e o seguro de vida da sua avó. Eu abri a pasta com os dedos trêmulos. Havia contratos com assinaturas, falsificadas. A assinatura do vovô e, para meu horror, a minha própria assinatura em documentos de quando eu tinha apenas 18 anos. Arnaldo tinha usado meu nome para abrir empresas de fachada que lavavam o dinheiro que ele perdia em mesas de pôquer clandestinas em Curitiba e em cavalos no Jockey Club. Ele cometeu crimes, Bia. Crimes contra a própria família. O vovô continuou. Eu guardei isso porque não queria ver meu filho na cadeia. Achei que a falência seria castigo suficiente. Mas ele nunca mudou. Ele está usando o mesmo modus operandi com você agora. Ele não quer apenas o seu dinheiro. Ele quer te anular legalmente para ter controle total sobre tudo o que você construiu. A revelação foi como um balde de água gelada. Meu pai não era apenas um parasita. Ele era um criminoso que tinha me usado desde que eu me tornei adulta.
A tristeza que eu sentia por perder meus pais foi substituída por uma frieza cirúrgica. Eles não eram minha família. Eram adversários que precisavam ser neutralizados. Vovô, o senhor me empresta esses documentos? Perguntei, fechando a pasta. Eles são seus? Fia, use-os com sabedoria. Naquela noite, a chuva voltou a cair pesada sobre o telhado de zinco da chácara. Eu não dormi. Passei a madrugada digitalizando cada folha daquela pasta e enviando para o doutor. Maurício. O plano original de apenas despejá-los e cortar a mesada agora parecia pouco. Eles queriam guerra? Eles teriam uma aniquilação. Mandei uma última mensagem no grupo de WhatsApp da família, onde eu ainda não tinha bloqueado Sílvia e Arnaldo, apenas para que eles vissem. Mãe, vi o seu vídeo. Atuação digna de um Oscar. Pai, as assistentes sociais adoraram o chá do vovô. Amanhã, o Dr. Maurício estará protocolando uma queixa-crime por fraude, falsificação de documentos e estelionato sentimental. Vovô Alceu enviou lembranças e os originais daquela pasta de couro de 2019. Sugiro que vocês procurem um advogado criminalista, e não um de família. O tempo das aparências acabou. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Ninguém respondeu. Ninguém digitou. Pela primeira vez em 10 dias, eu senti que a vantagem era minha. Eu estava protegida pelas paredes da chácara e pela verdade que o vovô guardou por tanto tempo. Mas eu sabia que um animal acuado é o mais perigoso. E Arnaldo, sem dinheiro e com a ameaça da prisão batendo à porta, faria uma última jogada desesperada. Eu só não imaginava que essa jogada envolveria o retorno de alguém que eu pensei ter deixado no passado para sempre. A manhã final chegou com uma geada que cobriu os pastos de Campo Largo com um manto branco e quebradiço. O ar estava tão frio que cada respiração parecia cortar os pulmões. Mas era um frio revigorante, que limpava a alma. Eu estava na cozinha, sentada perto do fogão a lenha, ouvindo o estalar da brasa enquanto o café coava lentamente, exalando aquele aroma forte que inundava a casa. Theo estava no meu colo, observando com curiosidade as chamas dançarem através da fresta do ferro fundido. Minhas costelas não doíam mais, o que restava era apenas uma lembrança surda de que eu era mais forte do que o metal retorcido de um carro. O silêncio foi interrompido pelo som de 2 carros subindo a colina. Eu não precisei olhar pela janela para saber quem era. O vovô Alceu, que estava lá fora tratando das galinhas, parou o que estava fazendo e caminhou até o centro do pátio, com as mãos nos bolsos do casaco de camurça, esperando. Eu me levantei, coloquei Theo no cercadinho seguro perto do calor do fogão e peguei a pasta de couro que o vovô me dera. Saí na varanda e senti o impacto do vento gelado no rosto. No pátio, a cena era patética. Arnaldo e Sílvia desceram de um táxi. O carro luxuoso já havia sido recolhido pelo guincho na noite anterior, conforme a ordem judicial que o Dr. Maurício conseguira. Atrás deles, em outro carro, estava Marcos, o homem que eu um dia pensei amar e que era o pai biológico do Theo. Marcos tinha ido embora antes mesmo de eu descobrir a gravidez, alegando que não estava pronto para o drama da minha família. Ver os 3 juntos era como ver os fantasmas do meu passado se unindo em um último esforço para me assombrar. «Beatriz!» Sílvia gritou, a voz esganiçada ecoando pelo vale. Ela não parecia mais a dondoca do Moçunguê. Seu cabelo estava desfeito e ela usava um casaco que parecia ter sido pego às pressas. «Você foi longe demais. Trazer o Marcos aqui, tentar colocar seu pai na cadeia. Você perdeu a alma?» Arnaldo deu um passo à frente, tentando manter uma postura de autoridade que não lhe cabia mais. «Nós viemos resolver isso, Beatriz. O Marcos está aqui porque ele tem direitos. Se você não retirar as queixas e não devolver o acesso ao apartamento e às contas, nós vamos apoiar o pedido de guarda total dele. Você vai perder o seu filho.» Eu olhei para Marcos. Ele parecia desconfortável, desviando o olhar. Ele nunca quis ser pai, mas estava ali, provavelmente prometido com uma parte do dinheiro que meus pais esperavam arrancar de mim. «Marcos», chamei, minha voz calma e cortante como o gelo ao meu redor. «Você realmente quer entrar nesse jogo? Você sabe que eu tenho os comprovantes de todos os meses em que você ignorou minhas mensagens sobre os exames de pré-natal?
Sabe que eu tenho a sua assinatura no documento de renúncia informal que você me mandou quando ele nasceu. Ele abriu a boca para falar, mas Arnaldo o interrompeu. Não ouça ela está blefando. Beatriz, assine os termos de desistência da venda do imóvel e a transferência de 50% das suas ações para o meu nome. Ou nós entramos com o processo agora mesmo. O advogado está a um telefonema de distância. Eu dei um passo à frente, descendo o primeiro degrau da varanda. O vovô Alceu se aproximou, ficando ao meu lado como uma muralha de carvalho antigo. Vocês falam muito em direitos e família. Eu comecei, abrindo a pasta de couro. Mas esquecem que em Curitiba as coisas se resolvem com papéis, não com gritos. Pai, eu não vou retirar as queixas. Na verdade, o Dr. Maurício acaba de protocolar uma atualização. Lembra daquelas assinaturas falsificadas? De 2019. Descobrimos que você continuou fazendo isso até o mês passado, usando uma procuração que você me fez assinar enquanto eu estava sob efeito de sedativos no hospital no dia seguinte ao acidente. Arnaldo estacou. O rosto dele passou do vermelho para um tom de cinza doentio. Isso é mentira, ele gaguejou. É crime, pai. Estelionato, fraude documental e abuso de incapaz. Continuei, sentindo uma onda de poder que nada tinha a ver com dinheiro, mas com a verdade pura. E quanto a você, mãe, o vídeo que você postou, ele foi anexado ao processo como prova de alienação parental e difamação. As assistentes sociais já entregaram o relatório. O juiz não apenas negou qualquer liminar de vocês, como emitiu uma medida protetiva. Vocês não podem chegar a menos de 200 metros de mim ou do Theo. Silvia começou a chorar, mas desta vez não era para a câmera. Era um choro de desespero real, de quem percebe que o palco desabou. Beatriz, por favor, onde vamos morar? Nós não temos nada, você vai nos deixar na rua? Vocês têm o que merecem. Respondi, sem um pingo de hesitação. Eu deixei uma pequena quantia em uma conta poupança em nome do vovô. É o suficiente para vocês alugarem uma casa simples em Almirante Tamandaré e recomeçarem. Mas há uma condição. Vocês vão assinar uma confissão, detalhada de todos os desvios que fizeram. Se um dia vocês tentarem se aproximar de mim, do Theo ou do meu dinheiro novamente, eu entrego a confissão e as provas para o Ministério Público, e vocês vão passar o resto da velhice em Piraquara, na penitenciária. Marcos, vendo que o barco estava afundando, deu meia volta. Eu não assinei nada com eles, Bia. Eu só vim porque o Arnaldo disse que o bebê estava em perigo. Eu tô indo embora. Não quero nada de vocês. Ele entrou no carro e saiu em disparada, deixando poeira e silêncio para trás. Meus pais ficaram ali, pequenos e derrotados diante da imensidão da chácara e da força da filha que eles tentaram destruir. Vão embora. O vovô Alceu disse, a voz grave e definitiva. O táxi está esperando. Aproveitem a carona, porque é a última coisa que a Beatriz paga para vocês. Eles se viraram, humilhados, e caminharam de volta para o carro. Eu os observei partir até que o som do motor sumisse na estrada. O peso que eu carregava há 5 anos, o peso de sustentar sonhos alheios, de perdoar traições sistemáticas, de ser o esteio de quem só queria me sugar, finalmente desapareceu. Voltei para dentro da casa. O calor do fogão me abraçou. Peguei Theo no colo e ele sorriu para mim. Um sorriso desdentado e puro que valia mais do que qualquer cobertura no Moçungue. Agora somos só nós, pequeno, sussurrei, beijando sua testa. Eu não era mais a executiva que vivia para os outros. Eu era a Beatriz, dona do meu destino, curada e protegida. A vingança não tinha sido doce, como dizem os livros. Ela tinha sido necessária, como uma cirurgia que remove um tumor para que o resto do corpo possa viver. Pela janela, vi o sol de inverno brilhar sobre as araucárias. Eu tinha perdido uma família de sangue, mas tinha ganhado a liberdade. E ao lado do vovô Alceu e do meu filho, eu finalmente sabia o que significava a palavra lar.